Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 13 de abril de 2025, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma dúvida, algum assunto pendente que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai dar a resposta, e no final fecharemos toda a energia com uma mensagem com o Ogam. Então vamos começar primeiro pelos signos, né? Abrindo a roda zodiacal, embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento dos anjos, o ancoramento das 9 categorias angelicais. Vamos pedindo aqui que a linha angelical envolva profundamente este tarô para dar a orientação para os signos durante esta semana. Vamos lá, abrindo a roda zodiacal com o tarô, ancorando a energia dos anjos. Vamos ver aí o que o tarô aconselha, né? Para essa semana, para todos os signos do zodíaco. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do julgamento. Arianos, o próprio nome da carta já dá uma dica para vocês para essa semana. O julgamento. O juiz vai proferir um julgamento, ele vai colocar um ponto final, ele vai trazer uma decisão. Então é uma semana de resolver, e essa carta tem uma essência do passado. Então resolver coisas do passado, coisas de família, é uma ótima semana para conversar, trazer a comunicação. Essa carta, ela é regida por Arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da comunicação. Ela é mediúnica, então vocês vão estar inspirados para conversar, trazer os assuntos do passado que estão pendentes e colocar um ponto final. Essa é a orientação. Uma carta de Arcanjo Gabriel é uma carta de proteção espiritual, é uma carta de inspiração e de trazer os assuntos e resolver as questões. E vocês podem estar, às vezes, uma semana de lidar com pessoas críticas, então é o momento de colocar os pingos nos is, resolver as questões, né, através do diálogo. Arcanjo Gabriel traz a inspiração na comunicação, e é um período que é uma carta que fala de colheita, merecimento, recompensa, né? Então, se vocês estão esperando a liberação de algum assunto, é uma carta extremamente positiva. Ela traz um período melhor. E vamos agora para o pessoal de Touro. Os taurinos, sai a carta número 2, que é a carta da papisa, ou a grã sacerdotisa. Ela traz a intuição, né, básica, que é a mediunidade da intuição, né? É uma mediunidade básica. Ela aflora a mediunidade básica da intuição. Então, escute seu Deus interior, sua centelha divina. E a dica aí para o pessoal de Touro, os taurinos, essa semana é pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. A papisa, ela traz fertilidade no planejamento através do novo.
Então, uma carta extremamente intuitiva, é uma carta que fala de guardar as coisas, ela não é uma carta de comunicação, ao contrário. Então, a coisa, enquanto estiver no papel, né, não tiver nascido, né, que a papisa é a carta da gestação, está em desenvolvimento. Então, enquanto não tiver nascido, não comente com ninguém, né? É uma carta quieta, ela é muito seletiva, é uma boa semana para estudos, ela é estudiosa do tarô, selecionar situações, selecionar pessoas. Então, é uma carta que traz esse período muito intuitivo para planejar as coisas novas com muita proteção. Mas a dica é manter as coisas em segredo, né? E vamos para o pessoal de Gêmeos, né? Os geminianos, sai a carta número 5, a carta do Papa. Também uma carta espiritual que traz mudança através de acordo, através de conciliação. O Papa, por ser uma carta 5, a palavra-chave é movimento, a palavra-chave é mudança, mas o Papa traz a conciliação, ele formaliza relações, né? Ele traz as situações que estão com mal-estar, abençoa para ficar bem as coisas, para melhorar as coisas. Então, é uma carta extremamente positiva. Aliás, dos arcanos maiores, é a carta que traz a maior proteção espiritual de todos os arcanos maiores. Então, traz os acordos, conciliações, ele é o especialista. Então, essa semana, se os geminianos tiverem que realmente resolver algumas questões, né, procure pessoas especializadas, porque o Papa é o professor, o consultor, o palestrante, o orientador, né, uma carta extremamente positiva aí, para fazer aí as bênçãos, né, as mudanças necessárias, formalizando os relacionamentos. É uma das 4 cartas da moral e ética, uma carta muito boa para os geminianos essa semana. E vamos agora para o pessoal de Câncer. Os cancerianos, sai a carta da roda da fortuna. É uma carta de movimento, uma das 3 cartas de grande movimento dos arcanos maiores. Então, uma semana aí dos cancerianos de se movimentarem com praticidade, trabalhar rapidamente com praticidade. É uma semana que podem ter algumas mudanças, mas toda mudança ela causa sim um período de instabilidade. É uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda para os cancerianos essa semana? Se centra, haja como se você fosse um telespectador. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. A roda da fortuna, ela é um número 10, que na redução dá 1. 1 é o início, mas é um início transformador, onde vocês já têm uma experiência para colocar em prática. Então, a dica para os cancerianos essa semana, pegue a sua experiência e coloque em prática, né? É uma carta que traz sorte e é o destino em ação. O destino essa semana coloca as coisas no eixo. O destino nessa semana movimenta coisas que estão paradas, estagnadas, trazendo situações de sorte. Mas a dica é sair de cena, olhar aquilo imparcialmente, para que a mudança seja ao seu favor. É uma carta de evolução. Então traz esse período de evolução, de início transformador, onde vocês devem pegar a sua experiência, o seu passado, toda o que vocês estudaram, aprenderam e colocar em prática. Então, uma carta muito positiva que traz evolução, traz sorte e momentos aí de transformação para melhor. E vamos agora para o pessoal de Leão. Os leoninos, sai outra carta de grande movimento do tarô, a carta do carro. Leoninos, a palavra-chave do carro é resolução, né? Então, se vocês têm alguma coisa pendente, tá com dúvida de alguma coisa, essa semana sai, né? Qual é a imagem clássica do carro? É o imperador, que ele tá numa biga, ele tá controlando e direcionando os cavalos. Então, essa carta ela é uma carta que é um cunho de controle e direcionamento. Então,
Então, leoninos, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, eu vejo que essa semana as coisas vão estar nas suas rédeas, vocês vão conseguir controlar, vocês vão conseguir direcionar. Uma carta de abertura, né? Uma carta de Marte. Então, qual é a dica para os leoninos? Mete as caras, tenha coragem, ousadia, que as coisas abrem, se resolvem, né? Então, é vitória, conquista. O carro é a carta da coroa dos louros. Então, traz essa semana para os leoninos um movimento controlado e direcionado. É um carro, né? Então, uma carta também bem movimentada aí. Então, tanto os cancerianos como os leoninos, né, trazem cartas de movimento aí, né? E aí vamos lá para o pessoal de Virgem, os virginianos. Os virginianos, saiu uma das 3 cartas do tarô aí dos arcanos maiores de corte, a carta da Torre. Essa carta tem um outro nome, chama a Torre ou a Casa de Deus. Então olha o nome da carta, a Casa de Deus. São coisas que vêm de cima, não que vocês planejam. Essa carta ela é uma carta dos imprevistos. É a carta do caso fortuito, da força maior. Qual que é a imagem clássica da torre? É uma torre, é uma construção alta, né? E aí vem um raio de cima do céu e corta a torre, né? Então é o raio, né? Dá para controlar o raio? Não dá para controlar o raio. Então é uma semana que vocês têm que ter aí jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. É uma semana que podem acontecer fatos inesperados. Então, o momento de ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, opa, eu tenho uma cartinha na manga, eu tenho o plano B. Saber trabalhar com imprevisto, não pode ser muito quadradinho. Tem que ter jogo de cintura, né? E a palavra-chave da torre também para os virginianos essa semana é aceitação. É aceitar que às vezes o destino tem que levar àquela situação para até um momento de abrir uma energia melhor, né? Então, os virginianos passando essa semana por momentos de transição. Essa carta ela é uma carta de transição. Então, traz esse momento que vocês têm que ter esse jogo de cintura. No tarô, a imagem do raio, ela significa o clique, o insight, a eureka que vocês podem ter aí, né, para resolver as coisas dos imprevistos. Ela é uma carta que fala da casa caiu, né? Então tem que deixar embora o que não tá bom, né? Não se agarra em árvore podre. É uma carta de demolição. Então tem que demolir algumas coisas que não estão legais, né? Ela é uma carta de desconstrução. Então essa semana é para isso, para que abra para um momento melhor. Vamos lá. E vamos para o pessoal de Libra, os librianos. Sai a carta do Sol, né? Até tem um termo cigano, o Sol clareia. Então as coisas clareando aí para vocês, né? A gente fala assim, quando sai o Sol, se tem alguma coisa Lua, o que é coisa Lua? Alguma coisa escondida, a coisa aparece, né? O Sol traz a revelação da verdade, né? Então se tem algum segredo, o segredo é revelado. E é uma carta que aconselha os librianos essa semana a fazer isso aí que a gente está fazendo, colocar as cartas na mesa. É uma semana boa para esclarecer situações, né? Então traz colocar luz, né, aonde não tem luz. E é uma carta que também traz amizades, cumplicidade, né? Ajuda, apoio. Vocês vão ver claramente ali nas pessoas quem realmente vocês podem contar, porque é uma carta que fala de união, né? E essa carta ela traz a proteção do sagrado masculino. É uma carta que traz para vocês mais energia, mais pique para resolver as situações, né? Então, se a gente fizer um sincretismo com o Sol, por exemplo, é Oxalá, o Sol é Jesus Cristo, o Sol no xamanismo é o Avô Sol. Então traz essa proteção do sagrado masculino, de uma energia, de esclarecimento, de amizades verdadeiras, das coisas clarearem, né?
Carta extremamente positiva, um dos luminários do tarô e uma das melhores cartas do tarô também. E o pessoal de Escorpião, hein? Os escorpianos sai a carta da estrela. É outro luminário, né? Então, tanto os librianos como os escorpianos tiram as duas cartas, os luminários aí do tarô. O que é uma estrela? É um pontinho de luz no céu escuro. Então, a estrela ilumina o céu. Então, traz luz, traz direção para vocês essa semana, escorpianos. É uma carta mediúnica de inspiração também. Então, traz esse período de inspiração. Como eu falei, a inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então, os espíritos de luz meio que te guiam. Você está na hora certa, falando a coisa certa, com a pessoa certa. Vocês vão estar inspirados. Uma carta ótima, porque é a carta das almas de afinidade, né? O que são almas de afinidade? Pessoas que têm a mesma meta e objetivo que vocês, que têm o mesmo projeto de vida que vocês, que estão na mesma vibe que vocês, estão voando na mesma direção. Então, uma carta boa, que vocês, como é uma luz inspirativa, vocês vão identificar quem estão no mesmo passo que vocês, que querem a mesma coisa que vocês, né? E espiritualmente, como chama a carta? A estrela. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, o povo do Oriente. Então, traz aí as bênçãos de Santa Saracali. Traz essas bênçãos aí de Santa Saracali para vocês. Mas ela é uma carta cansada, escorpianos. Se vocês estiverem cansados de alguma coisa, expõe as emoções. Então, é a carta que fala humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante. Expõe as emoções porque consegue fazer o quê? Acordos na parte emocional. Né? Por que eu falo a humildade? É a única carta dos arcanos maiores que está ajoelhada. Então, uma carta que fala de humildade. Então, se está cansado de alguma coisa, emocionalmente falando, porque ela é uma carta emocional, expõe a emoção que faz o acordo. Então, uma carta de acordo, uma carta de luz, de fé, esperança, de brilho, né? Então, é uma carta extremamente positiva, mas pede esse esclarecimento de situações aí do que está cansado. E vamos lá para o pessoal de Sagitário. O sagitariano sai a carta do enforcado. Enforcado, sagitarianos, representa o stop do tarô. É a carta do dá um tempo. É uma carta que vocês devem parar um pouco, se isolar. É uma carta de isolamento. Fazer uma viagem interior para que o teu Deus interior, a tua centelha divina, identifique o que vocês estão fazendo que não tem retorno, não é? Qual é a palavra-chave do enforcado? Sacrifício, paralisação, estagnação. Então é aquela coisa que você faz, não tem retorno, sacrifica, sofre, aquilo é uma provação. Né? O enforcado é a carta da prova e a expiação, da provação. Então sai de cena, faz essa viagem interior, veja dentro de você aquilo que né, já bateu lá 80 vezes na mesma porta, não é a porta que tem que abrir. Então, qual é a dica para vocês? Às vezes tem que olhar aquela situação que está amarrada, que está presa, com uma outra visão. Por isso que a imagem clássica do enforcado é um homem de ponta cabeça. Como ele olha o mundo? Ele olha o mundo diferente da gente, de ponta cabeça, né? Então tem que ter às vezes uma visão diferente, ter um outro prisma ali da visão para conseguir isolar a coisa que não está indo para frente, né? Então, enforcado fala assim, olha, a vida é troca, né? Você trabalha, você tem que ganhar o dinheiro, né? Você gosta de uma pessoa, a pessoa também tem que gostar de você. Então, o que não é troca, vira um enforcado. Então é um momento dessa semana de vocês quietinhos, se isolando, né? Acharem esses nós aí, essa coisa que tá patinando, essa coisa que não vai para frente, né? E isolar. Ela não é uma carta de corte, mas ela é uma carta de isolamento. Isolar o que não tem troca, o que não tem retorno, o que só um dá, né? No ditado popular, é tirar o saco de cimento das costas, né?
E vamos para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos. Sai a carta número 1 do tarô, a carta do mago. A dica para os capricornianos é inserir na rotina coisas novas. O número 1 fala disso. Começos, iniciar, se atualizar, se modernizar, né? O mago fala disso, de se atualizar, se modernizar. É uma carta extremamente habilidosa, mostrar suas habilidades. Através da comunicação traz o convencimento, ele é o vendedor do baralho, então traz um período de convencer as situações, né? E espiritualmente não precisa nem falar, né, capricornianos? O mago, os Merlins de luz trazendo a proteção para vocês. Então é uma carta de início, de se atualizar, de mostrar as habilidades, de através da comunicação, uma carta extremamente mercuriana de comunicação, convencer os seus projetos. Então é uma carta extremamente positiva. E aí vamos para o pessoal de Aquário. Os aquarianos saem os enamorados. Uma semana que podem haver algumas dúvidas aí, e nesse momento de dúvidas vocês têm que usar o seu coração, a sua intuição para decidir as coisas, não a opinião de ninguém. Não seja influenciado pelo seu meio, escute a voz do seu coração. Os enamorados falam disso. É uma carta que deve trazer os prazeres, é uma carta, qual é o hobby, qual é o lazer? Traga os seus prazeres aí para a sua vida, né? E identifique qual é o caminho com a sua intuição. É uma carta que fala de Vênus, deixar a semana mais bonita, mais gostosa, fazer as coisas com carinho, né? E diversificar. Então não é um momento de focar em um projeto só, em um setor, faça várias coisas ao mesmo tempo. Ela é a grande carta do ponto de interrogação, da dúvida, mas a resposta está dentro de vocês, tá? Não seja influenciado pelo seu meio. Então é um momento que vai ter que escolher algumas coisas aí essa semana. E o Deus interior falando com vocês. E vamos para o pessoal de Peixe. Sai a justiça, piscianos. A justiça é uma carta que pede para pensar, pesar se essa pessoa, essa situação vale a pena. Se não vale, corta, né? A justiça, ela tem, numa mão ela tem uma balança que é para fazer esse peso, né? E na outra ela tem uma espada que é para cortar. Então é um período de pesar e depois cortar o que não está bom, certo? É uma carta de que usar a racionalidade, não emoção. Ela é extremamente racional, técnica, sem emoção. É uma carta que formaliza relações. Tudo que for importante essa semana, documente, né? E a carta de colocar ordem, né? Essa carta no ditado popular é colocar ordem no galinheiro, mas para a gente colocar ordem no galinheiro, às vezes tem que meter a espada, cortar o que não está bom, organizar, tá? Então uma carta de equilíbrio racional com lógica, sem emoção, tá? Tudo que for escrito essa semana, tudo que for importante, nada informal de boca, documente, certo? Então a justiça traz o poder dos piscianos para conseguir cortar, para conseguir pesar o que realmente é bom, ver as coisas com realidade, honestidade. E vamos agora para os aniversariantes da semana. Vamos ver o que as runas falam através da mensagem de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas para os aniversariantes dessa semana. Sai a runa do deus Tyr. Então fala que vocês estão na direção certa, tem que ter coragem, né? Tyr era um deus guerreiro e justiceiro, então tem que ser justo, tem que ter coragem. Esse caractere, essa inscrição, ela é como uma flecha, né? Ela tem a imagem de uma flecha, então siga a sua direção, vá em frente, tenha coragem, né? Seja justo e aprenda a pagar o preço das coisas. Para a gente conseguir as coisas, né, tem um preço. Então, aprenda a pagar o preço. Você quer aquilo? Vai ter um preço. Custa, tudo custa, né? Sacrifício e tal. Então, é uma runa de muita abertura para vocês. Uma runa de Marte. Então, Deus da justiça, o Deus guerreiro, dando força,
trazendo entusiasmo para vocês irem na direção certa. E vamos agora para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana, uma coisa bem objetiva, tá, gente? Bem direcionado. Eu estou aqui embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente, todo o povo das estrelas. Vamos lá, pensando aí, vamos ver o que Santa Sara fala. Opa, ó, uma carta 34 do peixe, é um sim para isso que vocês pensaram, traz fertilidade, abundância, traz uma proteção crística para vocês conseguirem isso que vocês querem, tá? O peixe é o símbolo do cristianismo, o peixe é uma carta rápida no baralho de cigano de tempo, né? O peixe nada rapidinho, não é? Então fala que as coisas vão ter fertilidade, ela representa o dinheiro do baralho, é uma carta material. O peixe representa o dinheiro, mas também representa a força cristã, né? A proteção cristã. É uma carta extremamente positiva, muito positiva, que traz a fertilidade para vocês. Então, para isso que vocês perguntaram, é um sim, porque ela traz a concretização, né, do que vocês perguntaram e a proteção espiritual. E agora, para fechar, porque o tarô dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia, né? Então, agora, para fechar, vamos fechar com o Ogan, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos ver aí a árvore que sai para fechar essa semana. Sai a árvore número 1, a árvore da bétula, né? Então, realmente está bom para iniciar projetos. Tem um ditado que a bétula fala: a bétula protege quem tem alma pura. Então faça essa semana as coisas de coração. A bétula traz a união, é um período de meio que exorcizar o passado, as crenças limitantes do passado, e a bétula fala de uma união. A bétula fala de uma proteção e a bétula fala de fertilidade. Então sai a árvore do Ogan número 1, iniciando aí proteção para vocês, fertilidade para vocês, né? Mas é uma semana que vocês têm que aprender a se doar um pouco, ajudar o próximo, ser flexível, ser adaptável, né? Então é uma árvore extremamente positiva, a árvore número 1 da bétula. A bétula protege quem tem alma pura. Então faça as coisas de coração. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga, uma consulta bem aprofundada. Tem a limpeza espiritual também, tem você que está fazendo aniversário tem a numerologia para descobrir o teu ciclo, o teu ano pessoal. Tem os cursos profissionalizantes, eu dou aula de curso de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Tudo que você vê na consulta, se você quiser aprender, eu ensino. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual e a numerologia é no 987 88 6000. É nesse número que vocês vão fazer a marcação. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, temos o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, que posta o calendário espiritual. Então, se você quer saber a energia do dia, né, qual é a egrégora espiritual, se é cristã, se é pagã, né, se é da fraternidade branca, se é do orixá, se são dos deuses aí, você vai lá, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, hein? Vai lá, entra nas redes sociais para você ficar atualizado da energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.